Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por me respirar, estar vivo pelo dom da vida. Quando muitos desejaram acordar, o Senhor não concebeu mais uma vez esse privilégio de estar de pé, seguir em direção aos meus sonhos. Senhor, vai na minha frente, seja o meu escudo, a minha proteção, o meu socorro bem presente na hora da minha angústia. Glória a Deus, aleluia. Quebra todas essas barreiras, essas armadilhas. Vem comigo chegar no lugar do meu propósito e que nada venha abalar a minha fé. Nesta manhã de sexta-feira, dia 14 de março de 2025, eu sou o obreiro Antônio Carlos. Este que está do meu lado é o cooperador da obra Eloí. E esse que é o cinegrafista amador é o Clodoaldo. Junto nós fazemos a obra do Senhor. E não podemos parar, porque essa é uma missão do Senhor para nós. Amados irmãos, abriremos as nossas Bíblias em Juízes 13, versículo de número 5, e Juízes 14, versículo 15, versículo 16 e 17. Vamos lá. Porque eis que tu conceberás e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Quanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Juízes 14, e versículo de número 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor novamente. E a mulher de Sansão chorou diante dele, disse somente: que me aborreça e não me amas, pois deste é o filho do meu povo. Um enigma adivinha-se, e ainda nos não declarasse a mim a ele. Disse-lhe: eis que nem o meu pai, nem a minha mãe declararei a ti. E chorou diante dele os 7 dias que celebrou as bordas. Sucedeu, pois, que no 7º dia declarou, porquanto oportunou. Então ela chorou, e o enigma aos filhos do povo foi dito. Amados irmãos, em Juízes 14, 16 e 17 é que foi a queda de Sansão. É esse enigma. Sansão nasceu nazireu. Existe 3 nazireus na Bíblia. O primeiro nazireu, Samuel. O segundo nazireu, Sansão. Esses 2 são do Velho Testamento. E tem também outro nazireu no Novo Testamento, João Batista. João Batista comia gafanhoto e mel silvestre e andava com a capa de pele de animal. Já o nazireu Samuel, quando ele nasceu, que a mãe dele se engravidou, ela tinha feito um voto ao Senhor, e esse voto foi cumprido. Quando ele se aproximou, um ano para dois, ele entregou ao profeta Eli. E Sansão nasceu nazireu, mas porém Sansão nasceu com 2 bênçãos. Nazireu não podia comer nada oferecido a ídolo, e não podia comer nada fosse estragado. E Sansão teve uma outra bênção, tinha força para 1000 homens. Mas a queda de Sansão que eu vejo foi o único nazireu que caiu. Por que ele caiu? A desobediência de Sansão
levou ele à ruína. A desobediência de Sansão levou ele a se perder. Foi o único nazireu que se perdeu, porque olhou mais para o pecado do que para Deus, olhou mais para as trevas do que para a luz, porque quando nós somos escolhidos dentro do ventre da nossa mãe, nós temos que manter aquela aliança, manter aquela força que vem de Deus, manter aquele chamado sobre tudo aquilo que o Senhor tinha prometido a Sansão. A queda de Sansão foi ineminente, porque ele desobedeceu. Quando ele desobedeceu, ele quebrou a aliança. Quando ele quebrou a aliança, ele se jogou na mão do seu inimigo. O Senhor tinha dito para Sansão: Sansão, escolhe uma mulher da sua tribo, escolhe alguém que esteja ligado aos nossos costumes de Deus, não costume de Deus pagão. Quando Sansão nasceu, nazireu, ele nasceu com as tranças na cabeça, e essas 7 tranças não poderiam ser cortadas, porque essas tranças eram a aliança dele com Deus Javé. Sansão nasceu para ser um homem que mataria os deuses, um homem que manteria a presença do Deus vivo no meio do povo hebreu. Mas o Senhor nunca afastou de nós. Nós afastamos de Deus com a nossa desobediência, com nossos pecados, com a nossa ira, com a nossa supremacia de força, com os nossos erros. Mas por que não caiu na mão da Dalila? Ele caiu na mão da Dalila porque ele desobedeceu o mandamento de Deus, desobedeceu as leis de Deus, desobedeceu a aliança que tinha feito. O Sansão era um homem privilegiado. O Sansão tinha força para 1000 homens. O Sansão, uma queixada de boi, uma queixada de jumento, uma queixada do carneiro, ele matava 1000 homens. Sansão sozinho matava todos os filisteus, jogava eles todos para cima e protegia o povo de Israel. Porque o povo de Israel que eu digo é os mesmos hebreus. Os hebreus eram oportunados pelos filisteus. Os hebreus sempre eram perseguidos pelos filisteus. O Senhor levantou Sansão, um homem forte, poderoso, um homem que matou um leão com uma queixada de boi. E ele, com essa queixada, com a queixada do leão, ele matou um leão. No ele matar esse leão, dentro da barriga desse leão tinha uns favos de mel. E ele matou o leão e foi embora para casa. Quando ele voltou, passou pelo mesmo caminho, comeu aqueles favos de mel que estava dentro da barriga do leão. O Sansão sempre destacou, desde menino, desde pequeno, ele se destacava. Ele era um dos caras mais fortes, cabeludo, um cara de boa aparência, um cara que Deus tinha levantado ele. Porque quando Deus levanta uma pessoa, ele obedece a questão que Deus quer na vida dele, ele jamais cairá em ruína, ele jamais perderá aquela aliança, porque ele está olhando mais para as coisas de Deus do que para as coisas mundanas, está olhando mais para a luz do que para as trevas, porque a nossa queda vem eminentemente por nossos próprios erros. Nós afastamos de Deus pelos nossos próprios erros. Quando nós afastamos de Deus, é porque nós começamos a fraquejar na fé. Olha, se nós olharmos de cima a baixo, o que eu estou dizendo? Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, olhar do Velho Testamento ao Novo, nós vamos perceber, todos os homens caíram na mão de mulher. Todos os homens caíram na mão de mulher. Não é porque a mulher é ruim, não, pela a desobediência que Deus deu
aos homens. Quando Deus dá obediência, quando Deus dá aliança, quando Deus aceita nós e faz o chamado, porque não é nós que aceitamos Jesus, não é o Senhor que nos aceita da forma que nós somos, pecaminoso, errado, mentiroso, irado, fofoqueiro, invejoso, olho grande, olho gordo. Deus nos aceita dessa forma, porque Deus, Ele não muda ninguém de lugar. Deus transforma aquele vaso velho, quebra aquele vaso, faz um vaso novo, nos coloca na mão do oleiro. Aí nós somos transformados pelo poder Santo de Deus. Então não é nós que aceitamos Jesus, é Jesus que aceitamos nós com o chamado dele. Eu estou aqui por quê? Por causa do meu chamado eu obedeci ele. Porque o chamado vem. Se não for obedecido, o Espírito Santo de Deus vai continuar chamando. Se eu ouvir o chamado, receber a presença do Deus vivo na minha vida e não produzir a Deus, Pai do Senhor, meu querido, e não obedecer o chamado de Deus, vou cair em ruína. Porque nós temos dois caminhos à escolha. Sansão teve dois caminhos e uma escolha. Escolher a luz diante do Deus vivo, não cair na mão dos filisteus e nem cair na mão da Dalila. Teve a escolha também das trevas, ir para onde ele foi. A situação que Sansão morreu. Então, amados irmãos, a situação é essa: ou você é um soldado de Cristo, ou você é escravo do diabo nas trevas. Por isso que eu digo, existe dois caminhos à escolha. Existe dois caminhos à escolha. Ou você é um soldado de Cristo, ou você é escravizado pelo diabo. Um dos dois. Sabe por que eu digo isso, irmão? Muitos me conhecem. Eu sou um antigo mestre de capoeira. Todo mundo me conhece. Toquei pagode, cantava o grupo de pagode. Mas o dia que o Senhor me aceitou e me fez o chamado, renunciei tudo e segui aquela voz, aquele chamado do Deus vivo de Israel. Estou até hoje alegre, satisfeito de estar servindo esse Deus vivo de Israel. Amados irmãos, Sansão começou, pode ser, glória a Deus, Sansão começou a olhar para o mundo. Sansão começou a ter um amor proibido. Por que digo amor proibido? Ele foi logo no meio dos filisteus, procurou a prostituta Dalila e se envolveu com ela. Os filisteus estavam cansados de apanhar. O filisteu estava cansado de entrar no cacete, porque toda vez que se caminhava a direção os hebreus, Sansão estava lá. Sansão como protetor do povo hebreu. O que acontecia? Eles encaravam os hebreus, o pau quebrava. O Senhor dava força a Sansão de 1000 homens. Ele quebrava o pau. A mesma coisa, tem mais dois na Bíblia também, que o Senhor teve um olhar mais especial. Salomão teve sabedoria e tem de 1000 homens, porque ele pediu ao Senhor: Senhor, me dá sua inteligência para governar o seu povo. Rei Davi, o Senhor deu estratégia a ele, de 1000 homens, de pensamento rápido e marquete, por fazer seus projetos de guerra, perder nenhuma. Então isso aí é o Senhor. Então o Senhor fez a mesma coisa com Sansão. Sansão foi levantado, Sansão foi levantado, alinhado, com chamado. Deus, mas o que aconteceu? Ele veio, seguiu o chamado, guardar no fundo do coração os mandamentos,
As leis, o juízo, o que ele fez? Começou a olhar para o mundo, começou a olhar o círculo vicioso que significa mulheres. Ele começou a olhar para mulheres estranhas, mulheres que não estavam alinhada e alicerçada no projeto de Deus para a vida dele. O que aconteceu? A vida dele foi um catracho, a vida dele foi uma derrota. Ele foi derrotado pelo amor proibido. Sansão desce lá em Gaza. Quando ele desce lá em Gaza, eles falaram: não é esse aí o Sansão, o homem que está enjoado de nos bater, de nos correr, que tem força para 1000 homens? Ele está na cidade de Gaza. Eles começaram a vigiar o portão. Sansão levanta de madrugada e vai lá, arranca um portão que 100 homens não levantava. Ele levantou esse portão, levou lá para cima, levou lá para o monte, lá para o cume do monte. Voltou cá, pegou o outro, colocou lá em cima, no cume do monte, e diz: agora eu quero ver. Eles estão vigiando Sansão, mas Sansão chegou primeiro e arrancou o portão e colocou lá em cima no cume. Aí Sansão, com esse amor proibido, com esse amor destrutivo, com esse amor que ia destruir a aliança dele com Deus, e aconteceu que Sansão tinha um enigma das tranças na cabeça. Não poderia passar navalha, nem comer nada oferecido a ídolo, e nem comer nada estragado, por causa do chamava Nazireu. Na Bíblia tem 3, igual eu disse. Na Bíblia tem Sansão, na Bíblia tem João Batista, a voz que clamava no deserto, e Samuel, que foi entregue ao profeta Eli. O que aconteceu? Desobedece Sansão, vai para lá, namora essa mulher, casa com ela, e ela todos os dias, porque a mulher estranha tem um veneno que peçonha, tem um veneno que persegue, que a mulher tem sua forma de destruir o homem, que o Senhor deixou bem claro. Olha o que o Senhor disse: para o homem amar a mulher e a mulher ser submissa ao homem. Olha o que a Dalila botou na cabeça de Sansão: tu não me ama. Se tu me amasse, tu me falava o seu enigma da sua força. É o que ela queria. Ela queria esse enigma dessa força, porque essa força seria a destruição de Sansão e a liberdade do povo filisteus entrar no povo hebreu e vencer eles. Mas isso aí seria uma traição. Essa prostituta foi contratada, a Dalila, pelos filisteus para destruir a vida de Sansão, tirar a paz do povo hebreu, tirar aquele que era protetor do povo hebreu, aquele que representava Deus no meio do povo hebreu. E ali, amados irmãos, a Dalila chorou 7 dias numa festa de bordas que tinha, e o Sansão caindo na dela, porque chega uma hora que o homem tem um veneno, a mulher que peçonha. Não estou dizendo todas, estou dizendo aquela prostituta que muitos de nós se envolvemos com ela, com pessoa alheia, com pessoa errada. Olha, muitas vezes nós recebemos um conselho, às vezes dos nossos pais, das nossas mães, de amigos sinceros, nós não ouvimos. A nossa queda está não ouvir aquele conselho daquele que conhece toda a situação, que nós estamos entrando num beco sem saída, numa rua sem saída, estamos entrando numa cilada que jamais sairia dela, só sairia dela morto. Por que só sairia dela morto? Existem 2 mortes na nossa vida.
É a morte física e a morte espiritual. A morte física é aquela quando a pessoa já morreu. A morte espiritual é quando a pessoa conhece as coisas de Deus, quando a pessoa tem ciência que o que está guiando ele não é o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito das trevas, e continua sendo guiado. Muitas vezes nós mesmos percebemos: por que aconteceu aquilo e não matou aquela pessoa? É a misericórdia. É a misericórdia. Nós somos dignos e temos direito da graça de Deus, é que nos salva a nossa alma do inferno. Mas a misericórdia nós não temos direito, porque a misericórdia é isso aí, ó. Deus tinha misericórdia de Sansão, mas Sansão não tinha misericórdia dele mesmo si próprio, porque ele sabia onde ele estava entrando. Imagina um homem que vem batendo num povo há muito tempo, ele sozinho pegando 1000 homens, vencendo eles. O que é que ele foi fazer lá em Gaza? O que é que ele foi arrumar? Uma mulher estranha, uma mulher de outras nações, uma mulher que jogava libações para Deus pagã. O que ele foi fazer lá? Procurar sua morte espiritual, sua morte física e a sua morte mental, e destruir sua paz. Foi isso que Sansão fez. E Sansão foi para lá, casou com a Dalila, contou a sua enigma, que a sua força vinha das tranças do cabelo. O que é que acontece? Essa mulher pega, vai nos príncipes dos filisteus e diz: descobri de onde vem a força de Sansão. A força dele vem do cabelo. Traz o meu dinheiro e manda os soldados hebreus. E agora os hebreus estão fracassados. Manda os soldados, porque nós vamos vencer o povo hebreu. Os soldados vão lá, corta o cabelo de Sansão e amarra Sansão na cama. A Dalila sabia que depois que cortasse o cabelo de Sansão, Sansão viraria um homem comum, um homem sem a proteção de Deus, um homem sem o Espírito Santo de Deus, um homem sem a presença de Deus, um homem sem ter Deus na vida dele. Ele não tem nada. O homem sem Deus na vida dele é como uma folha seca, vai onde o vento leva. Um homem sem Deus: vamos roubar, vamos embora. Vamos prostituir, vamos embora. Vamos usar droga, vamos embora. Vamos pro boteco beber, vamos embora. Este aí é o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele nada vale. É a mesma coisa, o peixe nasceu aonde? Dentro d'água. Tira o peixe da água, que você vai ver o que vai acontecer com o peixe, que vai morrer. É igual a árvore. Eu estou debaixo de uma árvore. Se não irrigar ela, não cuidar dela, o que vai acontecer com essa árvore? Essa árvore vai cair em ruína e vai morrer. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão parou de alimentar aquele sonho. Sansão parou de alimentar a presença de Deus na vida dele. Sansão parou de alimentar aquela aliança. Sansão parou de alimentar aquele chamado de Deus na sua vida. E começou a olhar mais para as trevas, para Dalila, para um amor proibido. Um amor que ele não poderia ter se envolvido com aquela mulher, chamada mulher alheia. Ele tinha tantas mulheres no meio do povo hebreu, tinha tantas mulheres em outras nações que seria ligado às nações de Deus, e ele naquele meio. Aí cortaram o cabelo de Sansão, pegaram Sansão, furaram os 2 olhos de Sansão, trouxeram ele para o meio da cidade de Gaza, colocaram o moinho. Sansão ficou ali igual um cavalo, igual um boi, igual um camelo, igual um burro, moendo canjiquinha e farinha para aquele povo do filisteus. E ficou ali, sendo escravo daquele amor proibido, sendo escravo daquela atitude inesperadamente, atitude que agiu sem pensar, como um tolo, caiu numa rede, caiu numa rua sem saída, entrou num beco que não tinha retorno para ele. Foi isso que aconteceu com Sansão. Mas quando Sansão olhou, já era tarde demais.
Porque o pecado da desobediência é gostoso demais no início, mas quando chega no fim, é que a pessoa vai ver aonde ele caiu, onde ele entrou, que ele está passando, que ele vai passar. Aí ele vai lembrar de Deus, mas ele esqueceu da aliança, ele esqueceu quando Deus chamou ele, ele esqueceu que foi Deus que aceitou ele, não ele que aceitou Jesus. Quem aceita nós é Deus, porque quando nós tomamos nossas atitudes de abrir nosso coração de dentro para fora e visitar uma igreja, qual igreja que seja, eu não prego religião nem tampouco praga de igreja, eu prego o Deus vivo que está em todas as denominações, eu prego aquele Deus de Israel que faz cura, faz prodígio, faz maravilha, concha andar, cego enxergar. É esse Deus aí que eu prego. Eu não prego Deus de religião nem tampouco Deus de igreja. Igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém. Sabe quem salva a gente? É Deus. Se caiu um endemoniado aqui, ó, grita para a placa de igreja libertar que não vai. Que não vai. Então o livramento de Deus aqui, pede a religião, presta de joelho, pede a religião para livrar, não vai ser livrado. Agora, pede a Deus. Se interessa a religião, pede a Deus. Você vai ver a mudança de Deus, né? Esse Deus, ele é vivo. O nosso Deus não tem religião, não tem praga de igreja, o nosso Deus é vivo. Eu prego é Deus. Eu prego é Deus. Eu não prego religião nem costumes. Eu prego Deus. Sabe o que eu prego? A vida de Cristo. Eu prego a remissão de pecado. Eu prego os últimos dias que nós estamos agora. O que nós estamos passando não é brincadeira, não. Porque poucos têm força espiritual para enxergar a verdade, a veracidade dos fatos, os que estão acontecendo, o que nós estamos passando, o sofrimento que nós estamos e o que está por vir pela frente ainda. E está ali Sansão trabalhando, igual um cavalo, no centro da cidade. Aí passam uns anos, o cabelo de Sansão começou crescendo, mas Sansão cego. Eles fizeram uma festa para festejar a derrota de Sansão. Fizeram uma festa para derrotar. Essa festa é sobre a derrota. O Deus de Sansão abandonou ele. O Deus de Sansão deu a vitória em nossas mãos. O nosso Deus pagãos deu para nós a vitória. Né? Tá certo. Nosso Deus, ele trabalha no oculto, nos escondidos. O nosso Deus trabalha, sabe como, irmão? Quando nós entramos para dentro do nosso quarto, metemos nosso joelho no chão, nossa cara no pó, nossa Bíblia na mão e clamamos o Deus de Israel, ele está conosco. Que o nosso Deus é o Deus do possível. Nosso Deus não é aquele Deus que você vê, não. Você vê as proezas, as maravilhas, as bonanças do que Deus faz na minha vida e na vida de todos que estão aqui. Aí fizeram a festa, encheram um palácio, encheram um galpão de gente, tá lá. Aí Sansão foi levado para ser o chacota daquela festa, para eles ficar lá, ó, zombando do Deus vivo de Sansão, zombando do Deus dos hebreus, zombando do Deus de Israel e zombando de Sansão. Sansão olhou assim e falou assim: aqui, me coloca no meio daqueles dois pilares. É no meio daqueles dois pilares que eu quero estar. Que eu vou mostrar para esse povo quem é meu Deus pela última vez. Aí o garoto pegou, levou Sansão, colocou no meio de duas muralhas, duas paredes, dois stay-mestres, um à direita, uma à esquerda. Colocou Sansão ali, os filisteus bebendo, pulando, gritando, zombando do Deus vivo de Israel. Sansão clamou mais uma vez a Deus: Senhor, me dá minha força, pelo menos mais uma vez, Senhor, que eu vou mostrar para esse povo quem é o Deus que eu sirvo, que eu abandonei, quem é aquele Deus que me deu aliança, quem é aquele Deus que me deu força, quem é aquele Deus que sempre me guiou e eu afastei dele. Me dá, Senhor, força pelo menos a última vez, Senhor. Colocou Sansão no meio das duas pilastras. Quando Sansão terminou,
Ele empurrou aquelas duas muralhas, aqueles dois esteios. Aquilo desceu o palácio em cima de todo mundo. Matou crianças, mulheres, homens, adultos, e matou Sansão junto. A Bíblia diz e relata que Sansão matou mais homens e mulheres do que ele em vida. Ele matou na morte dele. Sansão morreu, mas levou todos os filisteus que estavam com ele. Todo aquele povo de Gaza foi embora também, junto com ele. Porque ele viu a burrada que ele fez. Ele reconheceu o erro dele. Ele viu o que ele estava fazendo. O que aconteceu? Sansão mais uma vez venceu os filisteus e o povo de Gaza. E hoje está com o seu nome no meio da galera dos vencedores, na galeria dos vencedores. Senhor, neste momento, Senhor, eu peço, Senhor, que repreende todo o mal, Senhor, desse bairro, Senhor. Repreende toda a força negativa, Senhor. Repreende toda a força das trevas, Senhor. Repreende toda a obra maligna, toda a obra do mal vai cair por terra, em nome de Jesus. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É o Senhor que queima, é o Senhor que derruba, é o Senhor que desfaz toda falsidade, toda mentira, toda glutonaria, toda feitiçaria, todo olho grande, olho gordo, toda inveja, toda contenda, toda porfia, toda ira, está caindo tudo por terra agora. Está sendo libertado em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor vá em busca da família, Senhor, do Eloí, dando vida, dando prosperidade, libertando de toda obra maligna, de toda obra das trevas, de todo vício, de toda calúnia. O Senhor vai jogando por terra em nome de Jesus. Peço que o Senhor visita neste momento a família do Clodoaldo. Visita os netos, os filhos, bisnetos. Visita toda a trajetória, os irmãos, as irmãs dele, onde eles estiverem. O braço de ferro e mão de aço do Senhor está lá. Porque o Senhor é o nosso herói, é o nosso rei, é o nosso Deus, é o nosso grandão da Galileia que nunca falha. E peço também, Senhor, que o Senhor continue abençoando meu casamento, meu laço matrimonial com a minha esposa maravilhosa, que eu amo, a Nenezinha. O Senhor continua nos protegendo a nossa casa, meu trabalho, a minha borracharia, minha firma, Senhor. Que o Senhor continua com a potente e poderosa mão do Senhor estendida sobre ela. Porque o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, porque o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Amém.